Tô super feliz que você topou o convite. Essa série é a série que eu mais gosto de fazer no Malabarizes, porque ela é muito divertida, saca? Na real, é bater um papo com alguém legal. Opa, obrigada. Tá bom, vou adorar essa parte. Eu acho que eu tô bem pro papel. Então, bom, esse é o Papos de Circo ao vivo. E pra quem não tava sabendo, né? E hoje a gente tá com a Glauce. Obrigado mesmo por aceitar o convite, Glauce. E eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco da sua história. Para quem não conhece, contar um pouco o que que você faz e como você chegou até o circo, como você começou, como você descobriu que, pô, tudo a ver fazer palhaçaria, tudo a ver apresentar. Conta um pouquinho aí. Bom, eu sou de Santa Catarina, né? Eu sou natural de Santa Catarina, do interior da roça, assim. Então, eu cresci com pouco acesso às diversas linhas de cultura, né? Assim, lá no sul a gente consome consome a própria cultura, digamos assim, né? Tem elementos culturais muito próprios lá no sul. Então, eu cresci, eu não ia ao teatro, tinha muito pouco lá, e aí quando eu me tornei adolescente, a gente mudou de cidade, foi para o litoral, e lá eu fiz um curso de teatro. E aí, a primeira vez que eu fiz uma aula, eu lembro que eu estava fazendo um exercício da árvorezinha, que você é uma semente, aí você se transforma numa árvore e tal. E aí eu fiz uma árvore lá, meio expressionista, assim. E aí o professor chegou e falou, que árvore esquisita. E aquilo me deu uma sensação muito boa, assim, de alguém usando um adjetivo esquisito para se referir a alguma coisa que era interessante, não necessariamente ruim, Aham. e também fazendo uso de outro adjetivo que não é o bonito, o lindo, né? Que tinha esse lugar, assim, do estranhamento, foi muito bom. E eu acho que ali eu tive um encontro, assim, sabe, com uma outra com um campo mais subjetivo, assim, e aí, a partir dali, eu comecei a querer fazer teatro. Quando eu tinha 17 anos, que eu estava ali terminando o segundo grau, eu nem terminei. Eu entendi que eu queria vir para o Rio estudar teatro. E aí também uma série de questões, assim, em casa, eu queria vazar mesmo. E aí eu vim para o Rio estudar teatro. E aí foi uma batalha, assim, trabalhei de tudo quanto foi coisa que você possa imaginar para conseguir me manter no Rio, né? E estudando teatro. Aí eu tinha um professor, o Renato Rocha, que ele era da Intrépida Trupe e tal, hoje em dia ele é diretor, ele era meu professor no Nós do Morro. E ele sempre falava, ah, você é tão pequenininha, você ia se dar bem no circo. Ah, você é pequenininha, você ia... E aí isso já foi bom pra mim também, porque eu falei, cara, até que enfim, ser pequena é bom pra alguma coisa, assim, né? Tem alguém falando que é bom, né? Porque geralmente no show eu não vejo nada, só vejo bunda, costas, né? Não, vejo, não consigo enxergar. Então é bom ser pequeno pra alguma coisa. E fui lá no Crescer e Viver, na época, que tinha um projeto social, e entrei pro circo. E aí eu comecei a trabalhar com circo e tal. Aí, quando eu trabalhava no Roda Brasil, que pintou, um palhaço saiu e ele precisava de um substituto. E aí eu pedi para substituir. E aí eu fiz a minha primeira cena de palhaço, assim, né? Mas ainda não entendia muito bem o que que era, assim. Só Aham. depois eu descobri. Mas foi meio assim, meio desse jeito. No Crescer e Viver, Então, você fez parte do Circo Social, do Profac ou era alguma outra? do circo social mesmo, era Pequeno Tigre que chamava na época, era um circo social mesmo, era a família do Jamelão que dava aula lá, a Dona Sheila, o Roger na época, e aí e a Neiva também, e aí eu treinava com eles, eu fui lá e foi muito legal, assim, porque foi um encontro mesmo, eles me chamavam de pipoquinha, porque eu tinha ali uma habilidade de saltar, sou leve, aí tinha uma aerodinâmica que facilitava, assim, foi um encontro mesmo, eu me joguei muito, eu treinava muito, mas comecei tarde, então também não foi muito fácil, assim. Aham. E aí você E chegou a trabalhar bastante coisa de acrobacia solo e aéreo também, ou não tanto?
Olha, aéreo eu nunca nem peguei, entendeu? Eu tenho uma parada com aéreo, assim, apesar de que eu fiz mastro chinês, né? Mas o mastro chinês é considerado acrobacia de solo, apesar de ser alto. Então, Uhum. mas os aéreos, os de ficar pendurado, eu não gosto, cara. Mas a acrobacia de solo, aí eu fiz mais, principalmente do acrobático, né? Porque aí também tem um romance na história. Eu comecei a namorar um menino que era portô de mão a mão. E aí, Aham. então, comecei a treinar com ele. Aí eu desenvolvi bastante no mão a mão, assim. Fiquei trabalhando no Roda Brasil. Eu estreiei trabalhando com o número de mão a mão. E fiquei fazendo mais mão a mão. Foi o que eu mais desenvolvi, assim, né? Mas aí depois eu aprendi monociclo, aprendi todas as outras habilidades, um pouquinho de tudo, assim. Menos os aéreos. Sim. Ah, interessante. Eu tinha a ideia que você fazia mais coisas de aéreo por causa de uma cena com a bicicleta, que rolava uma cena assim, né? Isso, porque eu fiz uma pesquisa com a minha bicicleta. Eu tenho aquela bicicleta anos 20, né, que tem aquela rodão e uma rodinha pequena. E aí eu desenrolei um número com ela pendurada, de fato, assim, mas ela não era muito alta, eu não usava ela muito alta e porque ela também tem um equilíbrio bem precário, assim, ela Uhum. não tem dois pontos iguais, então ela não fica equilibrada, tem que ficar o tempo inteiro jogando com esse desequilíbrio. E aí eu fiz, mas eu considero assim que era mais teatro físico num aparelho pendurado do que aéreo mesmo, entendeu? Sim. Do que O povo do a aéreo vai me técnica de pegar circo se em eu si. falar que faço. Sim. E, pô, nesse processo com o circo, quão fundamental você acha que foi toda a bagagem que você trouxe do teatro? Você acha que ajudou ou foi uma parada que não foi tão aproveitada lá na escola de circo em si, e depois no trabalho com palhaçaria? Porque tem uma coisa da cena que eu acho que muitos malabaristas e uma galera que faz só circo e não tem a bagagem do teatro, que muda, sabe? Eu vejo pessoas que fazem teatro entrando em cena e elas têm uma consciência do processo todo de estar em cena diferente do que das pessoas que chegam na cena a partir da técnica circense. Faz sentido ou tá muito confusa a minha? Ah, eu acho que absolutamente faz sentido, assim. Eu sinto que eu fui absorvida rapidamente pelo mercado circense, porque eu tinha o teatro, eu tenho certeza disso, assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu nunca fui extremamente habilidosa e nem me disponibilizei a ser extremamente habilidosa em nada, né? Talvez por isso eu não era mesmo. Talvez se eu me disponibilizasse, treinasse para isso, né? Mas não era meu foco também. Minha linha de trabalho sempre teve mais um processo criativo, assim, né? Do que eu podia falar com o que eu fazia. Mas eu sinto assim que eu fui absolutamente absorvida pela cena circense, porque eu já vinha com essa bagagem expressiva. Então, as coisas que eu fazia, eu preenchia de expressão e isso ganhava outra qualidade mesmo, assim, né? Então, eu acho que pelo mercado profissional isso foi muito bem aproveitado. Mas quando a gente fala de estudo, eu não fui aluna regular da Escola Nacional, eu fiz reciclagem lá há mais de um ano, assim. Passei por outros lugares de treinamento circense, né? E eu acho que foi. Eu sempre senti falta de um trabalho mais expressivo e criativo no campo circense. É como se eu viesse com uma vontade de misturar as duas coisas, de unir as duas coisas, mas eu não sabia fazer, porque eu estava chegando no circo naquele momento, e eu também, e os lugares que eu procurava não me davam esse suporte. Uhum. Então, aí eu comecei a entender por que existia uma fragilidade no artista circense em termos de expressão e criatividade, porque isso não era desenvolvido nos centros de estudo e treinamento, né? Então, não tinha como o cara aprender sozinho de fato, mas eu acho que existe isso sim, assim. É, justamente, assim, foi uma grande diferença que eu senti, por exemplo, no trabalho no Crescer e Viver, quando eu fiz o Profac, e depois quando eu entrei na Angel. Porque na Angel, apesar de ser uma escola de dança, tem muita coisa de cena e teatro e jogo de improvisação, e você tá com o corpo em cena, sabe, numa outra energia do que no circo que acaba se escondendo muito atrás da técnica.
enfim, não acho que a técnica é ruim, mas eu acho que ela tem que trabalhar em sinergia, né? Junto com os outros elementos de estar em cena, com o corpo, a presença, o olhar. E aí, enfim, é sempre engraçado para mim conversar sobre isso e observar essa diferença, sabe? Que É, eu realmente acho. os lugares que fazem circo no Rio, eu acho, e talvez no Brasil, né? Porque acho que as principais escolas de circo do Brasil estão aqui, deixam um pouco a desejar nesse aspecto, né? Né, deixa assim, deixa a desejar e, e é muito importante, é tão importante, por exemplo, porque, por exemplo, eu sempre uso essa referência, assim, o malabarista, né? O malabarista, ele tem que lidar com erro, cara. Tipo assim, Uhum. ele entrar em cena e a chance de ele não errar nenhuma vez é muito pequena, né? Existe, mas é muito pequena. Então, assim, já vamos como palhaça, por exemplo, eu já partiria da premissa de que eu vou ter que lidar com erro em cena, né? E aí você vê e aí, para mim que sou público, por exemplo, ver o erro em cena é muito ruim, porque eu não vi, eu não vejo o que o artista faz com aquilo, o quanto ele está disponível em termos de criatividade e, né, e fluindo, jogando com tudo que vem, porque ele é um jogador, então ele deveria estar disponível a jogar com tudo que vem. E aí cai uma clave, você vê, e continua, tipo, não aconteceu? Não, aconteceu, eu tô vendo, aconteceu, né? Então, Aham. a cena, ela também te prepara para isso, para você tá presente, tá firme, mesmo se as coisas ao redor estiver ruindo, sabe? Mas o público não tem nada a ver com isso, o público tá ali para ver o seu melhor, né? Então, essa parte da expressão, de você estar ali junto com o público, ela é tão importante quanto a sua habilidade. Eu acho assim, né? Porque a habilidade em si, muitas pessoas treinam e fazem, e cada um faz do seu jeito e tem ali as suas diferenças, mas no fundo, a forma como você coloca aquilo, o como você coloca aquilo é que vai criar a tua individualidade, né? Enquanto artista, assim. Sim, e é isso, né? A capacidade de jogar com erro, de improvisar, não é uma coisa que se aprende necessariamente só treinando técnica, né? Tipo, Não. e uma coisa que eu lembro muito que o Tchatcho me falou uma vez foi que a plateia sente o que você tá sentindo lá em cena. Então, se você ficar triste quando você derruba o malabares no chão, a plateia vai ficar triste junto contigo. Então, é como você. Eu sinto que é muito uma parada de toda a energia que tá ali e você é o centro da atenção, né? Então, você pode conduzir aquela energia por um caminho. É, parece um espelho, assim, né? Tipo, o público acaba refletindo o que você tá fazendo, e aí você acaba refletindo o que o público tá fazendo, vira né? Uma troca ali que é isso mesmo, um espelho, um reflexo do outro, né? E o Uhum. erro, ele pode causar tanto uma descontração quanto causar uma tensão, né? Então, muitas Sim. vezes acontece isso, acaba o número, o público tá mais tenso do que o artista acabou, e aí, daí você fala, ai, nossa, dá bem, né? Porque. E aí não, né? Tem outras formas de lidar com isso, assim, que pode virar cena. O palhaço lida muito com o erro. Ele aproveita cada erro para desenrolar uma cena e ficar mais tempo em cena, e, né? Então, eu acho que é um aprendizado, assim. Sim. E, pô, a gente falou um pouco disso de. Assim, fazer arte no Rio de Janeiro é uma missão, né? É difícil, né? Assim, não é uma parada. A cidade não é tão doce e tão fácil quanto outros lugares. Talvez todas as cidades tenham seus prós e contras, mas acho que aqui no Rio tem algumas coisas específicas que são um pouco difíceis, assim. Que você, tipo assim, como que segura? Você tem alguma dica prática para quem fala, pô, quero estudar Rio, estudar circo no Rio, ou quero estudar arte lá no Rio? Qual que é a dica prática para sobreviver aqui nessa cidade? Cara, olha, se a pessoa quer vir pro Rio, a primeira dica que eu dou é não venha.
é o que eu faria, entendeu? É o que eu falaria, assim, para qualquer amigo que eu gostasse, pessoa que eu gosto mesmo do coração, eu ia falar, não vem. É, Porque a precarização do trabalho, né? Tá, a gente está agora vivendo uma pandemia que o cenário é igual para todo mundo, de fato, assim. Mas aqui no Rio, a gente já vinha vivendo uma precarização muito sinistra. Isso há muito tempo, mas aí a gente pode criar um marco, assim, que foi onde as coisas começaram a piorar muito, que foi quando o Crivella entrou, né? Que ele já começou não pagando um fomento que o outro governo aham. dava, enfim, ali começou uma ladeira abaixo, assim, que eu tenho a sensação que o Rio foi uma célula de experiência do desmonte cultural, assim, que começou no Rio e aí isso se ampliou a uma escala nacional, né? Nacional, né? Eu ia falar mundial, os bilhetes. Então, já era muito. Então a gente já vinha aí de um processo de precarização dos equipamentos culturais, pouquíssimos para a gente poder trabalhar. É, os que têm de uma maneira muito precária, o artista tendo que assumir responsabilidades que não são, porque a cultura é um direito constitucional, então a gente não deveria, enfim, né? No Rio a gente trabalha para trabalhar, né? Falando agora não de políticas públicas, falando do cenário independente, que é onde eu atuo mais, e tá. Se eu for falar de uma dica, eu falaria isso, cria seu próprio rolê, entendeu? E como fazer isso, não sei, eu também estou descobrindo, cada vez eu descubro um pouco, e os meus amigos também, os mais antigos, assim, a galera que está na cena há muito tempo, está do mesmo jeito, se reinventando, sabe, tá o tempo inteiro se ressignificando, como que eu consigo fazer, né, como é que eu consigo resistir, porque fazer arte no Rio é resistência, é militância, eu acho, assim, Uhum. sabe, fazer arte no Rio é militância, você quer militar? Não militar, de militar. Você, né, você quer fazer militância, então o Rio está aí para isso, para você aprender a fazer militância na arte, assim, né? Nada é simples bom, quem sobrevive mesmo melhor é a galera que dá aula. Então, que vai Uhum. lá, tira uma licenciatura e leciona, e aí consegue aí tirar a sua subsistência, né? Com a arte mesmo, com a arte da cena, com a arte cênica, é mais difícil, assim, eu também estou tentando descobrir, sabe? E Sim. é diferente de outros lugares, tá? Não é verdade, assim, o Brasil, tipo, tem vários lugares que são totalmente diferentes. São Paulo, quer vir para o Rio? Vai para São Paulo. Essa é uma boa dica. Porque São Paulo é diferente, entendeu? Eu fiquei pouco tempo lá, mas eu vi muita diferença. Minas Gerais também tem vários lugares que lidam com a cultura e com a arte de uma maneira bem diferente, assim. Em termos de quantidade de trabalho e possibilidades também, né? Eu puxei essa pergunta porque alguns meses atrás eu encontrei um amigo que mora em São Paulo e ele me perguntou, porra, como é que você consegue continuar no Rio? Porque todo mundo que eu conheço que faz arte já saiu fora do Rio, porque não dava mais, saca? Mas enfim, como o meu rolê é muito mais pelo digital, né? Não faz tanta diferença o lugar que eu tô, mas uma coisa que é nítida é que o custo de vida aqui é bem mais alto e você não necessariamente ganha mais para cobrir esse custo de vida, né? Tipo, É, exatamente. e aí, assim, eu queria perguntar um pouco do Urbana também, que é. Eu assisti o Urbana, nem lembro há quanto tempo foi agora, se é 2 anos, ou um, ou três, não sei exatamente, mas foi incrível pra mim. O Urbana é um monólogo que você faz, né? E eu achei sensacional, e ele tem muita coisa da cultura carioca, né, na real, assim, dentro dele. Você pode contar um pouco como foi o processo de criação e. Claro. Urbana é exatamente assim, o meu processo, materialização do meu processo com a cidade, né? Assim, tipo, eu fiquei, a minha relação, eu cheguei no Rio aos 17 anos, então eu me tornei adulta nessa cidade, digamos assim, né? Eu criei consciência de cidadã e tudo mais, e consciência social, e consciência da pluralidade, né, da diversidade cultural, tudo no Rio. Então, e ao mesmo tempo, assim, das desigualdades, do quanto é uma cidade desigual mesmo, e isso gera impacto em outros setores, como da violência urbana, né? Então, aí eu cheguei aí
nesse tema que eu queria tratar por causa do meu encontro com a cidade e do meu encontro com pessoas da cidade. E então foram encontros assim, por exemplo, quando eu fiz Urbana, eu queria falar de seres humanos marginalizados, porque estava na época que rolava muito aquele papo de justiceiro, estavam amarrando pessoas em poste, Uhum. tinha gente falando que bandido bom era bandido morto, né? Foi ali em 2016 que eu comecei esse processo. Então eu queria falar desse tema, assim, né? De marginalização de indivíduo e de humanidade de seres humanos marginalizados. E aí eu procurei um texto de um grande autor e não achei, assim, nada. E aí eu li uma frase do Garcia Marques, que ele falava assim: se você tem uma história para contar, não importa se ela é boa ou se ela é ruim, ou isso é uma outra questão. Importa que só você pode contar ela, porque é você que sabe ela. Então, é isso que precisa para você contar a sua história. Você saber que só você sabe ela e que se você não levar ela para o mundo, ninguém vai saber dela. Então, aquela frase falou, cara, é isso, no final dos contos, sou eu que sei essas histórias. E não importa se elas são, se vai ser uma grande obra ou não, importa que eu preciso falar sobre elas, porque eu conheci pessoas marginalizadas que revelaram para mim a sua mais profunda humanidade. E aí eu preciso falar sobre isso, né, assim, porque eu vi. E, então eu vi, ninguém me contou, né? Aí então Uhum. eu caí nesse processo assim de escrever histórias reais. Então foi uma história de um encontro que eu tive, encontro que eu chamo encontro, né, com assaltantes, porque eu já sofri 20 assaltos no Rio de Janeiro. Uau! Eu devo poder entrar para o Guinness, eu acho, assim. Caraca. Porque a gente também anda ali naquela área da cidade nova, Praça 11, e aquilo ali, hoje em dia ainda é terra de ninguém. Há 10 anos, 15 anos atrás, meu irmão ali era assim, terra de ninguém Bem mais total. brabo, né? Só Sim. ali foi 60% desses assaltos, entendeu? O resto Caraca. foi pela cidade. Uhum. Mas também já tive na Zona Sul e em outras, e eu comecei relatando esses assaltos. Eu achei que ia ser um espetáculo sobre assaltos, mas aí não. Aí começaram a vir outras histórias, aí eu lembrei de uma invasão quando eu estava no Vidigal, que o Comando Vermelho invadiu a favela quando a gente estava lá, então a gente ficou cara a cara com a galera do Comando Vermelho que estava retomando o morro, né? E outras histórias, enfim, uma história por um acaso aconteceu de eu estar passando numa praça e ter uma mulher amarrada. Eles pegaram um Uhum. fio de eletricidade, amarraram a mulher e amarraram ela num poste porque ela estava muito agressiva, enfim, tinha uma série de coisas aconteceram que eles acharam que era justificável eles pegar uma corda e amarrar a mulher. Então começaram, quando eu decidi fazer o espetáculo, começaram a pipocar histórias assim que eu falei, nossa, e aí eu comecei a contar essas histórias. Então foi esse processo assim absolutamente inspirado na realidade, quase que transposto, sabe? E aí, óbvio, teve todo um processo criativo nisso, né? Uhum. E você também não trabalhou sozinho, né? Teve um processo de. Ou, tipo, teve outras pessoas envolvidas na produção, também na direção? Ou foi uma coisa mais autoral sozinho mesmo? Olha, foi bem autoral, assim, foi em grande parte, na verdade foi a grande parte, assim, eu tinha o Júlio Adrião, que desde o começo foi quem botou essa pilha de eu fazer um solo, assim, porque ele viu, inclusive, esse número da bicicleta que você falou, Aham. ele viu esse número, e aí ele falou, você podia ter um espetáculo, porque esse número já tinha 12 minutos, né, eu, tipo, pô, põe mais 20 minutos aí, você já tem quase um espetáculo. Aí Aham. ele isso. E aí eu falei, eu vou fazer. Só que aí eu já tava nessa pilha, tipo, do ativismo, né? Foi pós ali 2013, 2014, 2015, então eu não tava mais querendo ir pra rua, por exemplo, manifestar, tenho asma, gás, lacrimogêneo, aquela história, mas eu continuava querendo fazer ativismo, eu falei, cara, eu vou fazer um espetáculo sobre isso. Só que ele falou, cara, não era isso que eu tava falando, entendeu? Eu tava falando para você fazer. E aí, cada vez que eu chegava com material, ele ficava um pouco assim, mas ele ia deixando. Então, ele foi um grande provocador, assim, sabe? Ele tava ali para provocar, ele vinha de tanto em tanto tempo, olhava o que eu tinha com uma cara, assim, às vezes.
E aí mas foi muito importante a presença dele porque eu fui tendo certeza do que eu queria também, sabe? Às vezes, assim, Uhum. às vezes ele falava, usa mais a coisa do circo, a coisa do salto, não sei o quê. E eu falava, não, eu não quero, porque eu quero fazer outra coisa agora, eu quero fazer outra linguagem, eu quero misturar o circo, o teatro, a dança, tudo junto e não definir nada também, fazer um borrão assim, porque na verdade isso não importa, importa o que eu tô falando, A né? O história, tema para né? mim. O tema para mim era muito importante, então eu fui muito focada, assim. E aí, por último, veio o Roberto Rodrigues, que foi uma peça-chave, assim, porque ele é carioca e eu não sou, e eu tava falando da cidade. Então, ele veio com essa pegada, assim, de dar uns trejeitos, de dar umas, sabe, Uhum. e deu uma lapidada, assim. Então, ele foi muito cirúrgico, foi muito importante a presença dele também. E ele chegou no final do processo. Então, foi um processo bem... Porque foi um processo de 2 anos. E Aham. aí, o Roberto chegou bem já, quando eu já estava já há mais de 1 ano e blau fazendo, assim, então. Então, foi bem sozinha, bem autoral, mas eu tive ajuda. E aí, depois eu tive Sim. ajuda de toda uma equipe que entrou sem remuneração, porque eu não tinha grana, entendeu? Eu fui fazendo do jeito que estava e aí toda uma galera chegou aí no tal do amor, né? Assim, e é uma galera que eu ainda gostaria não, pretendo pagar, entendeu? Não consegui pagar com o projeto ainda, porque aí foi só, né, derrocada no Rio de Janeiro, enfim. Foi um grande investimento que eu não tive retorno e investimento das pessoas também, elas também não tiveram retorno, enfim, mas sempre é tempo. É incrível uma coisa do poder da história, assim, né? Pra você ter uma ideia, eu assisti, acho que era quase o final da temporada já. Acho que não sei se era o último dia ou um dos últimos, assim. E até hoje, a gente aqui em casa às vezes fala, mudou o comando, mudou tudo. Olha Até hoje, só, tipo, tá? alguma coisa mexeu, alguma coisa ficou, saca? É Olha muito só. doido isso, assim, de... E eu lembro que a gente teve muita vontade de assistir de novo, e aí não rolava mais, porque já tava quase no fim da temporada, uma coisa assim. E você pensa Não. em voltar a apresentar a Urbana? Como é? Quais os seus planos, inclusive, de outros projetos para o futuro, assim? Olha, Lucas, com urbana eu não sei, tá? Eu pretendo, mas assim, eu nem tô pensando nisso agora, porque eu não sei. Na verdade, eu investi em 3 temporadas independentes, 4 temporadas independentes, sacou? Então, e foi investimento meu mesmo, assim, eu trabalhava de palhaça para bancar o teatro, entendeu? Então, Uhum. eu não tive retorno, na verdade, então foi difícil assim pra mim, sabe? Sim. E aí, então é uma peça que, pô, tive um super retorno assim em termos de crítica, de público, né? Mas o trabalho não circulou Claro. e então agora assim eu nem tenho planos pra ele porque já foi muita peia, digamos assim. E, e outros projetos I'm lost, entendeu? Tô totalmente perdida. Eu não sei o que eu quero fazer, tipo, se eu vou continuar nas artes cênicas. Eu gosto muito de dar aula e de dirigir, e isso eu continuo fazendo até online, assim, agora na quarentena. Mas fora isso, assim, me dá vontade, a vontade que eu tô é de desativar meu Instagram, desativar meu Facebook e trabalhar um pouco na roça mesmo, assim, para redescobrir o que que eu quero fazer, entendeu? Porque enquanto artista, assim, nesse momento do Brasil, com essa precarização que só aumenta, eu tô bem perdida. Uhum. É, e agora com a coisa da quarentena é difícil também, às vezes, ter uma perspectiva do que vai acontecer depois, né? De quando os teatros vão reabrir, tipo, mesmo os comércios e algumas coisas reabrindo e provavelmente em breve, até a cultura se restabelecer, acho que vai demorar um tempo, né, ainda. A galera de Nossa. que produz eventos está falando de novembro, então mais pro final do ano. Eu já acho otimismo isso. Eu já acho otimismo, entendeu? Porque, tipo, eu tirei um pouco pelo que na França eles deram um subsídio de 1 ano para daqui até 1 ano para os artistas Uhum. e tal, porque pelas pesquisas deles, os levantamentos, antes disso não vai ter muito encontro presencial pela arte, que gera uma aglomeração mesmo, né? Assim, Significativo, né? Sim. significativa. Então
Lá na França eles preveem 1 ano, entendeu? Uhum, Aqui no Brasil estão falando de novembro, eu acho um otimismo maravilhoso, mas eu chego a duvidar se eu quero participar disso em novembro, entendeu? Porque uhum. a gente, né, assim, não sei, difícil, muito difícil tudo agora. É, total, total. Eu vi algumas coisas dos teatros abrindo, mas com um distanciamento entre as cadeiras, umas paradas assim. Então tinha uma foto do aqueles teatros que dá pra você remover o banco, que não são todos, né? Eles, tipo, abriam algumas cadeiras com um espaço de 2 ou 3 cadeiras entre elas. E aí tinham cadeiras de duo para casais, sei lá, e cadeiras de uma pessoa. E era isso, assim. Então, tipo, sei lá, acho que eles abririam o teatro, nem sei aonde era, tá? Assim, só vi uma foto. Mas com a capacidade reduzida, sabe? Aí eu vi essa possibilidade de modelo chegando em outros lugares, mas é muito difícil de dizer agora, né? Assim, tá tudo muito doido, né? Tá tudo muito doido, mas de fato eu acho que a nossa grande prática é se reinventar. Eu acho que a gente vai dar um jeito, entendeu? Né? Assim, a gente vai dar um jeito e eu acho que tem como, assim, mas é isso, né? Se antes já era precário, com todas as condições mais, né? Assim, podia encontrar, né? Quem quisesse fazer uma roda na rua, estava liberado e tudo, e aí agora a gente ainda tem essa questão para lidar, assim, né? Então, tá Uhum. bem difícil mesmo pensar no futuro, assim. Acho que também nem dá agora. Eu acho que é o momento. Eu acho que essa pandemia ensina principalmente isso pra gente, assim, o quanto esse minuto de agora que eu tô aqui com você e com essas 14 pessoas é importante. E é tudo que a gente tem, sabe? É cada Sim. minuto, né? Cada minuto a gente tem ar passando. E isso é tudo, assim. E já tá muito bom também, né? Uhum. É, essa Hum. coisa de valorizar o momento presente é essencial, né? A gente fica muitas vezes remoendo as coisas do passado, ou ansioso com o que vai acontecer depois e esquece que aqui e agora é o melhor lugar do mundo, né? É, exatamente. E, pô, você também, você comentou das aulas online, conta um pouco, você faz oficinas de palhaçaria online, não é? Tô fazendo online, tá sendo um desafio, assim, porque, cara, como que você faz, né? Tipo, o palhaço, eu preciso muito olhar pra pessoa, assim, olhar pra ela de verdade, entendeu? Ver a vibração que sai da pele, do olhar dela, captar sutilezas, porque às vezes é isso, às vezes você vai revelar pra mim algum traço seu importante de eu potencializar enquanto professora, vai ser uma coisa de 2 segundos ali que já passou, entendeu? Se você for um cara Uhum. que disfarça bem, rapidinho e já foi. Então, falei, gente, como eu vou fazer isso, sabe? Como eu vou conseguir ajudar essas pessoas a descobrir o palhaço delas, descobrir no sentido de tirar cobertas mesmo, assim, né? Pela internet. Então, ao mesmo tempo, tinha gente querendo fazer. É, se eu não fizer assim, quando que eu vou fazer, entendeu? Vai demorar muito, eu não sei quanto Aham. tempo. Então, eu falei, cara, eu meio que não tenho muita saída, meio que é o que tem e o palhaço ensina isso pra gente, né? Você vai do jeito que dá e lá você descobre, entendeu? Né, velho? Eles, quando algo dá errado no show, eles chutam a bunda do palhaço, ele entra em cena e quando vê ele tá lá e ele tem que resolver o pepino. Então é meio que isso, sabe? Eu falei, cara, eu vou pra esse enfrentamento junto com essas pessoas que estão disponíveis aí comigo, assim. E tá rolando, sabe? Tá sendo legal. A gente fez uma aula, mas eu já estava experimentando o formato com uma outra menina, a Vicky, que eu tô dirigindo o processo criativo de um espetáculo dela. Então tá rolando, assim, rola de passar a técnica, sabe? Tem sutilidades, óbvio, que não vai rolar, assim, de fato não substitui o trabalho nem de longe, mas Presencial. dá para passar coisa, dá para absorver coisa, dá para ter ali o treinamento, principalmente o treinamento mais técnico, assim, é super possível, sabe? É, isso é uma coisa que é um assunto que surge muito ultimamente na minha vida, porque eu estou produzindo os cursos, né? E aí eu lancei o Diabolô Total e agora a gente lançou um curso de contato, o Contatista. E uma coisa é você aprender malabares online, que é uma parte bem mais técnica, né? Quando tem a coisa humana, que é o elemento que você tá no presencial, faz uma diferença muito maior do que no online, é realmente desafiador, né?
conseguir dar aula só pelo ambiente digital, né? Ai, é muito. Nossa, na minha primeira aula eu fiquei um pouco assim, acelerada, sabe? Quando terminou a aula, parecia que eu tinha, tipo, corrido uma maratona, porque você fica querendo que dê certo, mas tem coisa, cara, que você tem que aceitar que o virtual não faz por você, entendeu? E é uma coisa bonita também de perceber, assim, Sim. que tem uma parte do trabalho que só o encontro presencial vai resolver e o virtual nunca vai substituir totalmente, né, assim, as construções coletivas, assim. Mas é muito difícil e agoniante, assim, né? Pra gente que lida com o humano, assim, é muito agoniante essa situação. É, total, assim, tem essa coisa de se reinventar, mas realmente nunca vai. Alguns elementos nunca vão ser substituídos pelo. Acho que a ideia é a gente conseguir usar o virtual como uma ferramenta para potencializar também. E aí, quando, enfim, quando os encontros presenciais voltarem, a gente continuar usando o virtual de uma forma a potencializar o presencial e entender também quais as coisas que o virtual ajuda e quais que ele não ajuda, né? Tipo, em termos de Isso, registro, por exemplo, ajuda muito, né? isso. Isso, e também teve outra coisa que eu percebi que foi legal, assim, que eu falei, cara, eu nunca me dediquei tanto à fala, por exemplo, na minha oficina, porque a galera chega, eu já não quero que ninguém fale nada, nem eu quero ficar falando, quero que a gente trabalhe e aprenda de uma forma orgânica pelo corpo mesmo, né? O corpo vai se encontrando ali com aquele método, né? Mas agora eu parei para falar sobre as coisas, então eu também, e isso também está me fazendo criar uma metodologia mais teórica que foi importante e eu achei que foi interessante. Teve aluno que estava comigo há muito tempo e que agora absorveu melhor, porque agora tem uma outra dedicação que é essa da fala, então tem seus pontos positivos também, né? Assim, a Sim. gente pode fazer uma troca aí, né? Ó, o pessoal da CIA 14 Risos perguntou como ficar sabendo das aulas e como participar. Ah, tá. Ó, eu tô divulgando pelo meu Instagram, que é esse Glaucia Fragoso, essa pessoa ali cutucando. E eu tô divulgando por lá direto a oficina, assim, eu tô praticamente divulgando tudo por lá, eu só faço por lá, na verdade. Então, é mesmo que meio que me seguir mesmo, assim, porque aí pra ver as minhas atualizações. Sim. Não sei por quanto tempo, porque eu tô com vontade de desativar as redes, mas por Ah, enquanto mas é isso. vai vendo, também é massa. Não tem tantas pessoas fazendo esse trabalho, né? Assim, até onde eu sei também tem muito da cena palhacística que eu não acompanho tanto. Mas eu não vi tantas pessoas fazendo isso, assim, de É, proporem aulas. poucos arriscaram, poucos arriscaram. E os grandes mestres não arriscaram, eu acho que isso é algum sinal. Interessante. Mas também tem Interessante, uma né? questão da idade dos grandes mestres, não? Que normalmente é uma galera que já tem uma idade, já é mais É, velha um pouco, e aí às vezes tem uma dificuldade com o digital, não sei. pode ser também, pode ser também. Eu fiquei pensando isso, por que será que eles não se arriscaram? Mas sei lá, não deve estar precisando também, não sei. É, Porque também tem possível. isso, né? Também tem isso, sim, é possível. E se liga, tem Ah, algum livro que foi marcante pra você ou que você gosta muito? um livro que foi marcante para mim, que eu gosto muito. Tem alguns, né? Mas eu vou falar de um, assim, que é do Finzi Pasca, um diretor italiano do Teatro de Carícia. E ele. Agora acabei de lembrar de outro, eu vou falar dos dois. E esse é muito bom porque ele fala do palhaço, mas sobre uma perspectiva diferente, assim, de tudo que eu tinha já estudado sobre palhaçaria, né? E aí tem umas coisas que ele fala que eu vou falar porque isso vai marcar bem porque que o livro foi tocante para mim. Ele falava assim, por exemplo, o nome do palhaço, ele e a maquiagem e a roupa tem que ser forte, tem que colocar ele como se ele estivesse preparado para uma guerra. Então, ele dizia assim no livro que todo dia nasce um pipoquinha, né? Todo dia nasce um pipoquinha, um palhaço com esse nome. E você, enquanto palhaço, você se sente forte com esse nome te fortalece. Quando você olha para você, você se sente forte porque
é, você precisa estar forte. É uma guerra, é um trabalho. Então, ele tem um lugar assim que, ao mesmo tempo que é sutil, é de muita seriedade, sabe? De muito compromisso, assim, com a potência do ser humano. Então, isso para mim foi muito importante. E tem um outro livro que é da Cacilda Becker, uma biografia que chama Fúria Santa. E é a história de uma atriz brasileira que já fez a passagem para a morte há muito tempo, mas narra muito a garra, assim, de uma atriz brasileira em uma outra época, sabe? Então ela brigou para que a carreira de ator e atriz fosse regularizada, para que tivesse um salário, e ela vem de um lugar, assim, muito instintivo, ela não tinha muitas condições para ter grandes estudos e tal, então ela foi uma grande atriz que surgiu a partir de um processo muito instintivo, assim, então foi muito inspirador quando eu li esse livro, assim, sabe? Muito inspirador mesmo, assim. Que massa. Esse do Fins e Pasca tem o título do livro ou talvez ele só tenha uma É publicação só? teatro de... Não, é um livro mesmo, e eu preciso ver, porque eu não tenho mais ele, e eu já li, tipo assim, há uma década, mas se eu não me engano, é O Teatro de Carícia, o nome Ah, da tá. própria companhia dele, Teatro de Uhum. Carícia. Nossa, sensacional, muito massa. Fiquei com vontade de ler, inclusive. Eu vou conferir aqui se é isso mesmo, porque eu posso estar errando facilmente, e te mandar. Tranquilo, qualquer coisa me avisa que eu deixo na descrição pra galera também. Depois essa entrevista vai pro YouTube, né? Então. Legal, E aí na descrição eu legal. sempre deixo os livros e eu sempre pergunto também um espetáculo. Se você tivesse que escolher um espetáculo, eu sei que às vezes é difícil escolher um só, mas que você falasse, nossa, esse espetáculo de alguma forma me marcou, assim. Nossa, que difícil, né, cara? Mas olha, eu vou te falar vou te falar que nem é tão difícil escolher ele, do Fuerza Bruta, sabe? Ah, eu já ouvi Essa falar muito companhia. deles. Cara, eles fazem um espetáculo que é muito fabuloso, assim, eles usam primeiro que eles usam o espaço em diversas perspectivas, então tem coisas acontecendo no palco à frente, mas também nas laterais e em cima também, eu lembro que tinha uma lona, assim, tipo uma piscina de água transparente acima da nossa cabeça, e os dançarinos mergulhavam, assim, então a gente via assim, sabe? E eles quebravam coisas, explodiam coisas. Cara, coisa mais sensacional que eu já vi na minha vida, assim. Eu Aham. tenho os vídeos de quando eu vi e eu fiquei assim, e eu lembro que eu saí de lá chorando. E um choro que, assim, não tinha nada lá de singelo e emotivo, mas era um choro de tipo assim, caralho, preciso fazer muito, eu posso fazer muito mais com a arte que eu faço, né? Obviamente que eles têm recursos para isso e a gente precisaria também, mas essa noção de que dá para fazer muito mais, de que dá para usar o espaço de maneiras muito diversas, né? Foi muito importante para mim, assim, com essa galera. Que massa. Eu lembro que me contaram de uma cena que, não sei se é no começo do espetáculo, de um cara de terno numa esteira, assim. E aí ele tá É. correndo, correndo, correndo muito. Meu irmão, meu irmão, eu só não queria ser ele, mas que admiração eu tenho daquele ator. Cara, ele corre muito, viu? Ele Bota corre muito. fé. E aí as coisas vêm na direção dele, assim, puf, explode na direção dele, coisa. Uau. Muito legal, é muito legal esse espetáculo. É muito massa isso da memória, né? De como algumas coisas, tipo o negócio que eu te falei, mudou o comando, mudou tudo. Tem algumas coisas no que a gente vê, no conteúdo que a gente consome, nos espetáculos, nos livros, que ficam na gente, né? E que mudam coisas dentro da gente. Acho isso muito, muito sensacional, sabe? É, Do poder de eu transformação da arte. É, e são encontros, né, Lucas? Assim, quando eu vejo um espetáculo desse, essa grandiosidade, a agressividade que eles lidavam, porque tinha ali impresso uma agressividade, encontra a agressividade que mora em mim, e aí a partir dessa identificação eu me fortaleço, né? Assim, né? Eu falo, beleza, eu posso fazer coisas com isso, com esse impulso, né? Enfim, esse livro da Cacilda, por exemplo, que certamente me inspira a vida inteira. Eu li também há uns 15, 20, talvez mais, 20 anos, talvez, mas assim, é uma vida que eu lembro daquilo, lembro daquela mulher, lembro,
sabe? De quem ela foi, de como Uhum. ela chegou a se estabelecer como atriz. Então, realmente faz diferença. Assim, é muito importante para a gente que é artista consumir outras artes, né? Para fortalecer a gente. Nossa, é isso também eu sinto de como mudou pra mim, por exemplo, ter mais contato com a dança quando eu tava mais só no processo do malabarismo, sabe? Parece que se abre uma nova porta, um novo mundo que tem várias conexões com o que você já fazia. Vamos dizer que você faz só tipo de descobrir o circo depois do teatro ou de tipo de praticar uma outra arte fora de uma arte que você já pratica muito. Tipo, eu fazia muito malabares há mais de 10 anos e aí eu só comecei a fazer dança, sei lá, com 20 e tantos anos e eu fazia malabares desde os 15. E aí abrir essa nova porta é como, sabe, é como se assim, você descobre uma sala na sua casa que você nem sabia que existia. E aí você fala, É. uau, tem todo esse espaço aqui, sabe? Uau, que Eu acho que é. bacana. Ainda mais a dança, né, cara? Que é muito assim, amplia mesmo o olhar, né? Além de ampliar o corpo, amplia o olhar. E você fez Angel, né? Que Nossa, foi uma convenhamos, das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, na verdade. Decidir eu fazer o técnico lá no imagino. Angel foi transformador, assim, de como eu É, percebi o meu movimento e o movimento no mundo também, né? Até quando você estava falando, eu lembrei de uma frase do Fred, que deu várias aulas pra gente lá, que é, ele fala, eu estou onde meu corpo está, eu permaneço onde meu coração deseja, e eu vou aonde meu espírito quer. uau! Fazia um tempo que eu não lembrava dessa e lembrei em alguma Nossa, fala que sua. linda! Que linda essa frase, né? É Isso é muito, demais, né? demais, demais, bem acolhedor. Poxa, Glaucio, super massa. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar aí? Bom, acho que não, sabe? Acho que é isso, assim. Acho que eu sou grata mesmo por esse momento agora, assim, por a gente estar aqui, por quem passou, porque é como se fosse uma roda na rua, sabe? Quando a gente atua na rua, assim, a gente tem que estar com quem está ali, né? E cada pessoa que chega é muito importante, assim. Então, para mim que estou aqui passando essa quarentena sozinha agora, foi muito importante estar aqui com você e com essas pessoas. Sou grata apenas. É, de coração, valeu mesmo pela presença e tamo junto. Parabéns também pelo trabalho, assim, sabe, de estar aí difundindo e resistindo também na arte, né? Porque é sempre uma resistência, né? É, o trabalho diário, né, de se manter firme. Pô, obrigado. É, agora, cada vez mais, estou mais motivado com o malabarismo e a ideia é continuar por muitos anos, muito tempo. Ah, que axé. Então tá bom. Firmeza. Show. Merda Vou pra fechar nós. aqui, mas merda. Vamos que vamos.